Ainda. Muito bem, agora foi. Estamos gravando nossa aula do dia de hoje, aula número 13, com a minha convidada Rosiana Pinto, que já está ali, a postos. Hoje eu vou falar sobre o marketing de recomeço, marketing de conteúdo, e a Rosiana vai falar sobre estratégia, principalmente ligadas aí ao Instagram. Ela fez a apresentação dela e acho que vai estar uma aula muito legal, já dei uma espiadinha antes também. E como vai funcionar? Essa primeira parte eu vou falar sobre o marketing de conteúdo, a gente vai falar sobre performance, vai falar sobre estratégia, com foco sempre nas pessoas. Do outro lado da rede social, sempre é uma pessoa que está assistindo, vendo, conversando, interagindo com o nosso conteúdo. E na segunda parte da aula, a Rosiana assume e ela vai, né, fazer aí toda a parte da estratégia, trazer a aula dela também. Durante toda a aula, não precisa esperar. Quem quiser fazer perguntas, quiser colocar algum ponto de vista, quiser validar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode fazer isso usando tanto o nosso chat quanto levantando a mãozinha e abrindo a câmera e falando, tá? Não precisa esperar o fim da aula. E no fim da aula a gente também sempre dá um espaço aí para um bate-papo. Eu estou totalmente sem voz. Estou aqui na base da água e dando uma tossida, então se eu tiver que parar de falar que eu engato, vai faltando. Também, né? Já são 13 dias dando aula, né? Dá um desconto para mim. Não tem mais. Quando eu vou ficar uns 3 dias quieta, eu acho, quando terminar na quarta-feira. Não tem mais voz para falar. Então, bora lá, tem mais alguém se apresentando aqui que eu já vi, que é o Diogo. Sou músico e toco em alguns projetos musicais. O carro-chefe é um tributo à banda americana Creedence Clearwater Revival. Ó, arroba sou Creedence. Lá vai ela, de novo. Ei, que delícia. Hoje vai ser um festival. Que legal, bem diferente hoje o pessoal aqui na aula. Gostei de ver. Bora lá, então. Se alguém aqui ainda não me conhece, estou vendo algumas carinhas diferentes. Eu sou Diana Haas, a pessoa que está tossindo muito nessa noite para dar essa aula, que vai parar para tomar água algumas vezes. Tenho 15 anos de experiência em mídias sociais, sou prof também, tenho uma agência de comunicação, trabalho na área aí desde a época do Orkut, então faz bastante tempo. E estou aqui dando 15 aulas para ajudar as empresas na sua retomada aos negócios, tá? Hoje vai ser difícil. Deus que me perdoe. Nossa Senhora. Devia ter tomado um Alegre antes de começar a aula, que estava melhor. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês? Para começar, que é o simples bem feito é avançado. Essa é uma frase que eu gosto muito. Ela não é minha, ela é do Estevão Soares, que é um cara que eu acho muito legal também e que eu indico que vocês sigam, porque ele traz muitas novidades na área do Instagram, da Meta Ads. Então, é um cara que eu acompanho e que eu posso dizer vale a pena que o que ele fala pode confiar que tem fonte segura. E o que ele quer dizer com isso, tá? Que grande parte das empresas hoje, elas têm uma presença digital, mas que não chega a ser algo feito para ter performance, para ter estratégia, para conseguir realmente converter isso em novos clientes, em chegar em pessoas novas. E o básico, que é o simples, né, bem feito, já se torna avançado quando a empresa ela tem, por exemplo, frequência e constância na sua criação. Então, ela está presente nos stories todos os dias, ela está fazendo conteúdo em Reels, por exemplo, curtos, que são a onda do momento, que é o que as pessoas querem assistir. Ela tem uma bio completa, ela tem lá a cidade que ela é, né, onde é que ela atende. Essa semana, desculpa, estou tentando. Essa semana eu abri uma caixinha de perguntas e normalmente chegam para mim para eu poder avaliar perfil. Praticamente de todo mundo que eu avaliei perfil, a pessoa não tinha a cidade que ela era. Tipo, simplesmente não tinha qual cidade, não sabia, a gente não sabia de onde ela era, se ela tinha uma loja física, se ela vendia online, como ela fazia para entregar, como que eu podia fazer para comprar. Não tinha link de WhatsApp naquela bio, ou estava escrito o número por extenso, eu teria que copiar, teria que salvar o número dessa pessoa, chamar ela. Sinceramente, as pessoas não estão tão afim assim de comprar normalmente. Então, isso é o simples, que bem feito já é avançado, porque grande parte da concorrência dessas pessoas também não tem isso na sua bio. Né? Então, quando a gente tem uma bio bem trabalhada, com aquilo que a gente faz, que o nosso negócio entrega, que a gente tem lá arroba,
e a gente tem depois o nome. Ali no nome é onde as pessoas vão conseguir te encontrar. Quando elas digitarem lá, marketing digital São Leopoldo, se tu tiver isso ali no teu nome, vai ser encontrável. Se tu só repetir a tua arroba, não tem como. A pessoa só vai te achar se realmente ela souber qual que é o nome da tua empresa. A Michelle entrou agora aqui, que eu vi a Geek Presentes Criativos. Ela é uma loja online, vende para todo o Brasil através de marketplace. Ela é uma que poderia colocar simplesmente isso, não colocar a sua cidade. Mas precisa estar presente na bio dela que ela vende para todo o Brasil e que ela é uma loja online. Então, sendo assim, a origem dessa loja online, ela pode ou não estar ali aparecendo dentro de um destaque, por exemplo. Falando em destaque, eles também são muito relevantes e é muito importante que a gente mantenha eles atualizados. São somente os 5 primeiros destaques que aparecem quando a pessoa entra no teu perfil. E às vezes a gente vê lá empresa com 380 mil destaques. Aí eu vou olhar lá, tá o catálogo da Páscoa de 2021. Negócio super desatualizado. Ou aqueles feedback de cliente, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, que tem 100 stories dentro de cada um, que é o máximo que dá para botar dentro do destaque, que ninguém vai ler, que ninguém vai ver. Então, usem o destaque de uma forma estratégica, porque a grande maioria dos teus concorrentes não está fazendo isso, eu posso garantir, tá? Outra coisa também é aquelas 3 publicações que tu pode deixar fixadas lá no teu perfil, e elas também são estratégicas para falar quem que tu é, o que que tu faz e como a pessoa compra de ti. É o famoso o que que tem, quanto custa, que é o que as pessoas querem saber quando elas entram no teu perfil. Então, essa partezinha já estruturada é avançada perto do que a gente tem hoje em relação a perfis nas redes sociais. E aí a gente pode dar uma incrementada nisso, né? Melhorando a nossa frequência, a nossa constância, a gente ter outros tipos de conteúdo. Eu vou explicar mais para frente ali como funciona o funil do algoritmo do Instagram também, né? Então, tudo vai ser pensado e criado com uma intencionalidade. Eu vou repetir isso 1000 vezes, porque é o que faz a nossa rede ter performance. Muitas vezes as pessoas me dizem, mas eu fiz, eu faço, eu tenho meu Instagram, mas não rende, eu não cresço, eu queria vender mais. Eu falo, tá bom, deixa eu dar uma olhadinha. Vou olhar lá, me apavoro, né? A pessoa não faz stories, a pessoa fez o último post em abril. Cara, não tem como, não tem mágica. Se fosse assim, tava todo mundo grande no Instagram, né? E tu fez quanto tempo? Por que tu parou? Eu fiz durante um mês, mas não deu nada. Olha quanto tempo a gente precisa para ficar bom numa coisa. E olha quanto tempo de conteúdo a gente precisa para fazer as pessoas começarem a nos notar. Eu tenho hoje 47 mil pessoas que me seguem, que parece bastante, mas eu produzo conteúdo todos os dias há 10 anos no Instagram. Então, assim, se vocês forem dividir esses 47 mil por todos os meses que levam 10 anos para acontecer, eu cresço a passo de tartaruga. E eu cresço e eu perco muito seguidor também. Isso é normal. Perder seguidor faz parte do jogo. Porque lá pelas tantas vai ter gente que não se interessa mais pelo teu trabalho, ou não se interessa mais pela forma como tu fala. O que não pode acontecer? É eu perder mais do que eu ganhar, que aí a gente tem algum problema acontecendo ali dentro da nossa estratégia. Mas isso é uma questão normal de a gente ter dentro do nosso Instagram. E o que mais pode acontecer também? Que tu tenha concorrentes ou colegas de trabalho que eles já estão num avançado mais avançado do que esse simples. Ou tu não está simples ainda, está menos do que isso. E aí tu vai me dizer, poxa, meu negócio, eu consigo entregar mais do que essa pessoa, eu tenho um preço mais bacana, eu tenho mais conhecimento do que ela e ela está sempre cheia e eu não, porque ela sabe se vender melhor do que tu, muito provavelmente. Tem gente que não é tão boa assim no mercado, mas que tem, né, uma conversa muito boa, que faz conteúdo. E fazer conteúdo torna essa pessoa uma autoridade no assunto, quando no momento ninguém mais está fazendo dentro daquela área. Então, ela faz o simples bem feito dela ser muito avançado. E muitas vezes essa pessoa nem está fazendo nada de incrível, não está inventando a roda, não. Ela só está com presença e constância. E ela entendeu e aprendeu a jogar o jogo da rede social. Né? Então, é isso que eu quero começar dizendo para vocês. Deixa eu passar aqui. Viu que deu uma engatada na voz agora, né? Agora começou a esquentar. A gente tem aqui, segundo a Meta, 3 tipos de pessoas que estão consumindo o nosso conteúdo durante o dia.
são 3 personas, né, que a gente chama diferentes. E nós, como usuários, a gente vai se encontrar nas 3 aqui, tá? Porque é exatamente como a gente usa a rede social aqui, esse dado que é trazido pela Meta. Então, a gente tem a pessoa que está em movimento, que representa 70% do dia da nossa audiência. São pessoas que elas estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, elas não estão prestando atenção exatamente naquele conteúdo que elas estão consumindo, porque elas estão no Instagram, elas estão com o celular delas também no WhatsApp, ou com o WhatsApp Business na tela, estão fazendo um relatório, tem cliente chamando, tem fornecedor chamando, tem funcionário chamando, e ela também está olhando para o Instagram. Então, essa pessoa, ela não tem atenção plena lá no nosso conteúdo. O que acontece é que para a gente conseguir fazer com que ela preste atenção no que a gente está falando, a gente vai ter que fazer um esforço muito grande. Vai ter que ser muito magnético, vai ter que usar os 3 primeiros segundos dos vídeos, que é o tempo que a gente tem para engajar uma pessoa para ela assistir ou não, de uma forma muito estratégica. Eu não vou entrar muito nesse papo, porque eu vou deixar a Rosiana falar mais para frente, senão eu dou a aula dela antes, porque eu tenho certeza que ela vai falar sobre isso, né, sobre os primeiros segundos e tudo mais, mas esse público precisa disso. Qual o horário que esse público está online, tá? Que não está prestando atenção na gente? Entre 9 da manhã e meio-dia, entre 14 horas por aí até umas 16h30, quando a gente tem o público que vai para intervalo. E antes disso, das 8 e pouquinho da manhã, esse público em intervalo também está ali. E ele também pega a faixa do meio-dia às 2. Esse público em intervalo, como o próprio nome diz, ele está consumindo conteúdo enquanto ele está fazendo coisas que não necessitam de tanta atenção. Por exemplo, tem 4 pessoas numa mesa do restaurante, cada uma está com o seu celular na mão, né? E aí essa pessoa, ela está consumindo conteúdo. Se alguém da mesa falar com ela, ela vai levar a atenção dela para essa pessoa, mas depois ela retorna ao conteúdo que ela estava lendo com mais atenção. Esse horário é horário bom para postar conteúdo que vocês querem que as pessoas comentem, que elas compartilhem, que elas salvem o conteúdo de vocês para ler depois com mais calma, porque elas vão estar com um pouquinho mais de atenção. Então, são pessoas que estão ali, estão almoçando, estão esperando para ser atendido no médico, ou está tomando aquele cafezinho no fim da tarde, quando a gente já dá aquela enroladinha, né? Então, esses momentos de intervalo. E, por fim, a gente tem o pessoal que está em repouso, que representa 10% apenas da audiência, que é aquele horário na faixa a partir das 19 horas, quando vocês já devem ter percebido que começa um monte de live, inclusive começou a nossa aula, nesse horário também, né? Porque nesse momento a pessoa normalmente ela já está em casa após o trabalho, ou ela já terminou a grande parte das suas atividades. E ela consegue prestar mais atenção naquilo que ela está assistindo, ou está vendo, está consumindo. Vocês, por exemplo, para mim, são nesse momento um público em repouso. Todas as pessoas que estão aqui na nossa aula se programaram para estar aqui para consumir meu conteúdo e o conteúdo da Rosiana. E se por acaso o WhatsApp de vocês apitar aí na tela, eu sei que eu vou perder a audiência. Vocês vão olhar para o WhatsApp e vão responder para o marido lá onde é que está o arroz que sobrou do meio-dia. Tudo bem, né? Mas por grande parte do tempo eu vou ter a atenção de vocês aqui comigo durante a aula, porque vocês estão em repouso. Então, melhores horários para postar, coisas que precisam que as pessoas prestem atenção no que vocês estão dizendo, a partir das 19 horas, sendo o horário de pico dos stories, aí especificamente dos stories, às 23 horas. É aquela última olhadinha no celular, antes de largar ele do lado da cama, com o despertador para tocar no outro dia, quando você acorda e pega de novo o celular e dá aquela primeira olhadinha para saber o que aconteceu no dia. Então, você pega essa pessoa já dando aquela última olhada, ou você pega ela de manhã dando a primeira olhada do dia. E é muita gente assistindo, né, com essa função de estar com o celular ali antes de dormir, para pouquíssima gente postando. Quase ninguém posta no horário das 11 horas. Na empresa, então, quase nada mesmo. Então, a gente tem uma audiência muito grande para uma produção de conteúdo mais baixa, o que faz com que quem produz conteúdo nesse horário tenha uma entrega maior. Pode testar fazer isso hoje, tá? É real, oficial. Se vocês postarem no horário na faixa das 11 da noite, vocês vão ter um acréscimo de entrega. Eu tenho certeza. Pode testar, pode fazer isso, porque funciona mesmo. E aí, a gente tem aquela função do que a gente vai postar. Qual que é a minha proposta aqui, né? Falar sobre marketing da retomada, da gente voltar aos nossos negócios, voltar a crescer, voltar a postar. Acho que, pelo que eu conversei
nessas 13 aulas e com outros empreendedores, tive muita reunião hoje já de clientes e tudo mais, a gente já passou por uma fase mais crítica para os empreendedores, que era aquela vergonha de vender, né? De voltar a trabalhar, de vender o seu serviço, vender o seu produto, de um apavoro que deu ali bem no comecinho, quando a gente ficou aquela primeira semana sem saber o que fazer, ninguém postava nada. Até falaram que na aula me dava raiva quando alguém postava alguma coisa que não era sobre o que estava acontecendo. É porque ninguém queria saber de comprar nada. Eu mesma parei o anúncio de todos os meus clientes aqui para o Rio Grande do Sul. Não gostava de receber anúncio também, porque não era momento. Passada a primeira semana, chegamos na segunda semana achando que tudo estaria melhor e não estava, né? Então, era aquele um infinito de semana que vem vai estar tudo melhor e não estava. Mas a gente já começou a pensar, cara, a gente não pode ficar parado, né? Porque, ó, estamos na segunda semana e esse negócio vai longe. A gente já tomou uma consciência de que não vai ser assim tão fácil de resolver. Para continuar ajudando, a gente precisa continuar trabalhando. Só que aí deu aquele medinho, né? E agora? Posto, não posto? O que que eu posto? O que que eu faço? Né? Como é que eu retomo? Queria perguntar para vocês se vocês já fizeram posts, já estão fazendo posts lá na rede social das empresas, né? Ou como empreendedores. Se quiser me responder aqui no chat, me ajuda. Porque a gente teve um momento do post da retomada. Que foi o que que eu vou postar. Então, assim, o que que eu indiquei e indico que as pessoas que ainda não postaram façam? Faz um post da retomada. Não para te vitimizar, né? Nem para dizer, ah, eu perdi tudo, ou se perdeu, faz uma coisa com contexto. Mas não é uma questão de se vitimizar, é dizer assim, ó, aconteceu isso, e agora eu vou trabalhar dessa forma. Né? É para dar o contexto da situação e para gerar conexão com as pessoas que estão vendo lá o post que vocês vão fazer. É diferente de fazer um post lá no Canva dizendo voltamos a aprender, que é uma coisa fria, é uma coisa distante, que é uma coisa que o momento não pede. Muito pelo contrário, né? Ele pede que a gente humanize a nossa marca. A Amanda está dizendo, estou fazendo, mas tudo com bastante cautela na comunicação. A forma de falar ficou diferente, né? A gente também, quando vai falar, fica, será? Né? Ontem eu estava, era domingo, eu resolvi não sair ontem e ficar descansando, porque estou com essa voz horrível. Fui fazer o quê? Ia passar lava-jato, né? É que ontem estava quase 30 graus, né? Hoje está 11, então também não tem como ter saúde aqui, né? Eu estava lendo agora, o Rio Grande do Sul parece um Lorenzetti, né? Hoje está fervendo, hoje está gelado. Não tem muito o que fazer. Aí eu estava passando na verdade, pensei, será que eu posto, né? Uma coisa tão boba. Ou de manhã estava brincando com o Fred, com um trenzinho que ele tem lá, que é bem legal, tipo assim, ai, né? Deveria, a gente parece que não se sente útil, né? Postando esse tipo de coisa. Então é o sentimento que muita gente tem, né? De, oh, tô com dedos aqui, tô cuidando para ver o que eu vou falar. Né? E eu também me sinto assim, e sei que muita gente se sente. Então, de fato, a gente ainda está entrando no momento de retomada. Mas o que eu quero dizer? Que quando a gente posta, a gente precisa ter o contador da história. Então, esse é o momento de aparecer. Quem não aparecia antes, por X, Y motivo, agora é a hora de começar. Porque precisa, tá? Porque as pessoas se conectam com pessoas, não adianta. Não é só o teu logotipo lá dizendo estamos trabalhando normalmente que vai fazer com que tu tenha uma retomada satisfatória. É aquele simples bem feito sendo avançado. A maioria das pessoas tem vergonha de aparecer, de botar a cara, de falar. E precisa. E não é nenhum bicho de sete cabeças, não. As pessoas me falam, ai, mas a minha cara, não sei o quê, o meu cabelo, eu não tô maquiada, pipipi, papapá, gente, isso não importa. Ninguém se importa, as pessoas vão até pular os teus stories, vão até passar o teu conteúdo. Se eu daqui um mês perguntar para vocês, na aula no aulão 13, eu estava com meu cabelo solto ou com meu cabelo preso? Vocês não vão saber me responder. Porque não era esse o intuito dessa aula. Eu estou falando sobre o conteúdo, vocês estão prestando atenção no conteúdo, vocês não estão sabendo se eu estou de rímel, se eu estou de batom, se meu cabelo está preso, se meu cabelo está solto. Então, quando vocês fazem um conteúdo humanizado, as pessoas estão muito mais prestando atenção na história que vocês estão contando do que na tua aparência física. Até porque a tua cara é essa, as pessoas que te conhecem já conhecem a tua cara, né? Então não vai fazer diferença nenhuma. Quem não te conhece, nunca te viu, vai estar te vendo assim agora também, aceita, né? Então é a hora de aparecer. E quando a gente conta essa história, ela tem que ter um contexto, né? E aí a gente está num momento muito coração, assim, né? Muito emoção.
colocar elementos que as pessoas se identifiquem. A gente fala também não só de contar a história, mas de elementos visuais. Eu uso para muitos clientes meus aqui, a gente fez selos de compra do Rio Grande do Sul, feitos por mãos gaúchas, para quem faz artesanato, é bem legal também, né? Ou faz trabalhos manuais. SOS, empresas do RS, tem vários movimentos sendo usados, e aí a gente usa referências visuais como a bandeira do Rio Grande do Sul, né, ou a silhueta do estado, ou colocar alguma cor, para que a pessoa que está vendo aquele post saiba de cara, sem precisar ouvir, sem precisar ler legenda, sem precisar fazer nada, que a gente está falando do Rio Grande do Sul. Outro elemento visual que a gente está colocando muito também é trocar o nosso avatar, colocando alguma referência à bandeira e às cores do Rio Grande do Sul, porque tu não vai usar essa identidade visual em todos os teus posts, né? Então, provavelmente, lá pelas tantas, tudo isso não vai fazer sentido no contexto, e aí a gente vai ter a opção de colocar no avatar, sabendo que a pessoa bateu o olho ali no avatar e entende que ela está falando com uma empresa gaúcha. Isso também é uma coisa que dá para fazer, tá? Nessa retomada agora. E a gente tem duas buyer personas, que são os nossos clientes, né? As pessoas que a gente quer atingir. Provavelmente, já pelo que eu vi aqui de empresas, a gente tem pessoas que atendem só quem mora no Rio Grande do Sul e pessoas que podem vender para fora do Rio Grande do Sul, usando esses argumentos de compra do Rio Grande do Sul, apoia a economia local, enfim, né? Tem um monte de coisas que a gente vai falar de um jeito para um e de outro jeito para outro. E quem está aqui no Rio Grande do Sul está entendendo o contexto, né? Está vivendo, se não foi diretamente atingido, teve com certeza um amigo que foi, um parente que foi, né? Está ajudando de alguma forma, está fazendo seu voluntariado, está me limpar a casa, né? Então é diferente falar com essa pessoa do que falar com alguém que não mora no Rio Grande do Sul e nesse momento pode estar empática, pode estar tentando ajudar de alguma forma, mas ela não está vivendo o contexto. Então, para ela, a gente vai pedir ajuda, né? Ajuda o nosso negócio a se manter, a gente precisa fazer a nossa economia girar. E para essa pessoa que mora aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ser um pouco mais empático na nossa fala também, né? Eu sei o que está acontecendo, a gente viveu essa situação, mas a partir de agora a minha empresa volta a atender e eu conto com a tua participação para fortalecer um negócio local, dando um exemplo aqui, né? Aleatório, tá? Então, o que postar, a gente já pode começar por aí. Deixa eu passar aqui. E a gente vai fazer isso produzindo conteúdos com intencionalidade. O que é isso? Eu não vou simplesmente sair postando loucamente. Ah, porque alguém disse que o ideal era postar 20 stories por dia e 5 posts no feed, porque isso que dá resultado. Não, não. Não é bem assim que funciona. O que a gente precisa aprender? Aprender a usar a ferramenta. O marketing digital, ele não é intuitivo. A gente precisa aprender a fazer ele, né? Então, vocês nessa aula hoje aqui, eu vou explicar qual é a intenção de cada um dos tipos de conteúdo dentro do Instagram, e depois, logo na sequência, a Rosiana já vai falar também sobre estratégia, para que a gente entenda o porquê que a gente vai fazer cada um dos tipos de conteúdo e o que esperar de cada um deles, qual que é a intenção. Tudo que eu falo aqui na aula, eu aplico na minha vida, tá? De verdade. Assim. Então, tudo que eu estou falando, eu faço. E vocês podem olhar o meu perfil, quem não me conhece é @dianahaas, está chegando agora, que na última semana eu fiz exatamente isso que eu vou falar para vocês, que acontece aqui dentro do algoritmo, tá? Então, vamos lá. A gente tem, deixa eu passar aqui. A gente tem, deixa eu fazer uma coisa antes que eu me esqueça. Vou mandar aqui no nosso chat esse material que eu estou mostrando, porque ele tem 30 e poucos slides, então tem várias dicas depois aqui dessa parte que eu vou falar, e vocês podem baixar ele já também e ler ele na íntegra. Ele é bem maior do que eu estou apresentando aqui, tá? A gente tem aqui dentro do Instagram um algoritmo, mas não é um algoritmo só. Para cada um dessas ferramentas, o Reels curto, o Reels longo, carrossel, post único, live, stories, existe um algoritmo diferente, indicando ou não o teu conteúdo para outra pessoa. E ele funciona exatamente como um funil. Sabe, funil de marketing, funil de vendas, né? O topo do funil, meio do funil, final do funil para conversão. Da mesma forma, funciona aqui exatamente nessa linha do tempo que eu coloquei. Então, o que acontece? O Reels curto, que é um Reels de até 1 minuto e meio, ele serve para o topo de funil, porque ele é muito encontrável, né? Você faz um Reels curto, você vai parar na aba de Reels, vai parar na aba de explorar, você vai parar na aba não, né? Dentro do feed, agora vocês já devem ter percebido que tem indicações de conteúdo, que aparece um botãozinho de seguir. A gente vai parar na aba
de música, se usar música, além do nosso próprio feed para os nossos seguidores, né? Então, tem um monte de lugar que pode ser encontrado. O que eu quero? Eu quero crescer, eu quero chegar em mais pessoas, eu quero aumentar o número de seguidores, eu quero conseguir vender para fora do estado. O que eu faço com meus cursos? Porque é a melhor forma que eu tenho hoje de ser encontrada, além de ser o conteúdo que o Instagram mais indica que a gente faça. Porque pelo comportamento do nosso usuário, lá de 70% do tempo, as pessoas gostam de ver coisas rápidas, dinâmicas, né? Então, esse tipo de conteúdo é muito bom. O que eu fiz? Tá? Então, para te olhar na prática, eu fiz um card único, que ele é bem na cara, assim, ó, essa aqui é a minha oferta. Qual que era a minha oferta? Estou dando aulas gratuitas para empreendedores no Rio Grande do Sul. Comenta a aula que tu vai receber o link. Tá? Então, eu fiz um card único, que ele é bem vendedor, e a partir daí, eu fiz uma sequência de Reels curtos, porque eu precisava chegar no máximo de pessoas possíveis, para que elas viessem até o meu perfil e talvez descobrissem que eu estava dando aulas grátis para empreendedores. E aí, o próximo Reels que eu fiz foi ensinando a fazer pinhão na air fryer. Por quê? Qual que era a intenção disso? Chegar no máximo de pessoas possível, independente se ela era empreendedora, se não era empreendedora, se ela se interessa por marketing ou não. Eu não estava falando sobre o que eu faço, eu estava falando sobre uma coisa que poderia ser comum a muitas pessoas, na esperança que ela viesse olhar no meu perfil, visse que eu sou uma pessoa do marketing que estava dando aulas grátis e talvez para ela não fazia sentido, mas ela encaminhou para alguém, né? Então, essa foi a intenção desse post. Na sequência, eu fiz um post ensinando a fazer legenda no Reels e nos Stories, que daí eu já dei uma funilada. Pessoas que se interessam por marketing, pessoas que trabalham fazendo posts, poderiam se interessar por esse assunto, poderiam chegar no meu perfil e encontrar o meu card único. Então, todos os posts com intenção. Terceiro post que eu fiz foi fazendo uma trend, que era do Tô Bonitinho lá, música que ninguém aguenta mais já no terceiro dia. Ela gruda na cabeça, né? Você reparou que eu me arrumei? Ah, tô bonitinha. Fiz lá. Falando, a empreendedora entrando numa trend. Exatamente, né? Focado nas pessoas que eu quero atingir. Então, foi um vídeo de 19 segundos, onde a minha intenção também era, por meio de uma coisa leve, bem-humorada, chegar em mulheres empreendedoras, que são, apesar de nós termos espécies masculinas hoje na nossa turma, o que é raro, mas são a maioria das pessoas que me seguem, e ter essas pessoas lá dentro do meu perfil vendo que eu estou dando aula grátis. Então, eu usei um card único para ser bem vendedora e usei 3 Reels de diferentes formatos, com diferentes intenções. Isso é postar com intencionalidade. Tá? Então, a gente vai ter aí gente querendo crescer que está aparecendo só nos stories. Não vai crescer, porque essa não é a função dos stories. Os stories é fim de funil. Ele é entregue para uma parcela pequenininha, assim, de pessoas que já te seguem, né? Bem pequenininha mesmo, que você chega a dar um desânimo, né? Então, a gente não tem como ter a intenção de crescer se a gente só posta stories. E olha, ainda é o stories do segunda-feira, café da manhã, começando a semana. Aí some. Aí volta lá na quarta-feira, contratinho assinado, bumerangue. Assim. Tem contexto, não tem história, não tem nada, né? Então não é só postar os stories, ele faz parte de uma outra parte do algoritmo que vai fazer com que as pessoas te sigam para acompanhar a tua rotina, para acompanhar o teu dia a dia. E toda a rotina é interessante. Não vem me dizer, ah, mas a minha vida não é interessante. É sim, porque as pessoas gostam de fofoca. Elas querem saber onde tu tá, o que tu tá comendo, que aula tu tá assistindo, o que tu tá fazendo, onde que tu vai ir, por que tu não foi, por que tu voltou, o que vai chegar de novidade na tua loja, por que não chegou ainda, quando chegar, o que é, qual serviço que tu presta, que cliente tu está atendendo, tudo que vocês possam imaginar, que é da rotina, é mais interessante do que eu dizer, hoje tem aula, hoje tem aula, hoje tem aula, hoje tem aula, compra meu curso, compra meu curso, compra meu curso. É muito chato, né? Normalmente, quando eu vou lá e posto, que foi o que aconteceu ontem, um brinquedo brincando com o Fred, eu passando um lava-jato, e os cachorros, eu tive 4 mil e não sei quantas visualizações. Hoje eu comecei o dia falando que eu tinha reunião, e na sequência eu fiz uma sequência de cursos, eu não cheguei nem em 1.000 ainda. Então, normalmente, quando a gente tenta vender, a gente não se conecta. Então, é bom fazer uma mescla entre as duas coisas, né? Não só família e vida pessoal, mas também ter essa função de vender e aparecer. Só para finalizar,
para passar a palavra aqui para a Rosiana, mas essa função de expor sua vida, eu sei que ela é bem polêmica, assim, né? Porque muita gente não quer. E aí o que eu te digo, não precisa, não estou cagando regra na aula. O que eu posso te dizer é assim, vai até onde tu te sente confortável. Não quer aparecer, vira a câmera para frente, mostra fazendo lá o teu pinhão na air fryer, mas sem aparecer, talvez não precisa nem falar, né? Mas momentos, esses fragmentos do teu dia que não são só trabalho, eles são muito importantes. Mas tu tem que respeitar também, né? Até o limite onde tu não te sente mais confortável, dali para frente tu não posta mais. Eu sou uma pessoa que posta muito, mas tem coisas que eu não posto. Por exemplo, o Fred de uniforme da escola. Eu nunca postei, porque não, para mim não é confortável que as pessoas que me seguem saibam onde ele estuda, né? Então eu posso mostrar ele em outros momentos, mas alguns momentos eu preservo. Então, só para a gente finalizar aqui, né, é importante que você saiba para que serve cada um desses posts para poder fazer uma postagem mais assertiva e com intencionalidade. Eu não vou entrar muito mais no mérito, porque senão eu não vou deixar a Rosiana falar hoje. E a partir de agora, se tu quiser te apresentar, tu tem apresentação também para dividir a tua tela, né? Já tirei a minha aqui. Tenho apresentação. Vou me apresentar antes da apresentação, então. Tá, às vezes eu vou te interromper, tá? Porque eu sou dessa. Bem tranquilo. Então, assim, né? Eu já vou me apresentar. Meu nome é Rosiana Pinto. E uma das responsáveis por me influenciar a entrar neste mundo é a senhora Diana. Né? Acompanho-a desde que estava ela grávida do Fred e eu grávida da Maria Paula. Né? Eles têm a mesma idade, inclusive. Então, por influência desta mulher que está presente, eu entrei no marketing e fui para o digital. E isso é uma coisa que nós vamos falar, né, um pouco hoje, porque as pessoas acham... Eu estou olhando para o lado que eu estou com o meu computador aberto. Porque não é bagunça, né? E isso é bem importante. No final dessa apresentação, tem um currículo ali, ele é um pouquinho extenso e eu não vou me deter nisso, porque não é isso que é importante nesse momento. Então, né, pessoal, é muito importante que vocês reflitam. Muitas coisas que a Diana falou eu vou repetir, e muitas coisas que eu vou falar vocês já ouviram. Só que eu quero que vocês se atentem a algo. Se vocês já ouviram, por que vocês não estão fazendo? Que é esse o principal. Né? Às vezes a gente parece um pouquinho papagaio, assim, né? Que a gente fica repetindo. Mas, deixa eu ver se vai... mudou. É importante que vocês entendam que marketing ele tem fundamento, ele não é uma coisa, só o algoritmo importa. Não, é ao contrário. É bem ao contrário. Então, assim, eu fiz aqui um sumáriozinho. Eu não sei, Diana, se a gente consegue enviar para eles depois, mas a gente pode, né, enviar para o pessoal que está participando da aula. Então, a gente vai enviar já pelo WhatsApp, se alguém quiser depois me chamar, tem no link da minha bio, botou se eu posso mandar. Tá, beleza. Então, assim, né, eu dividi em 5 tópicos. A gente vai falar um pouco sobre o que é estratégia, os 4 P's no marketing, funil de vendas, que a Diana já falou um pouco, gatilho mental e o stories e o mito do julgamento, que é um pouco que a Diana estava falando também, porque é um mito, gente, é um mito. Ela falou, né, de estar arrumada. Gente, eu gosto, eu passei até perfume, entendeu? Porque eu sou dessa, né, me arruma. Mas também, se você, depois, né, quando vocês passarem lá pelo meu Instagram, né, fiquem à vontade, Rosiana Pinto, quando ela era mentora, tá lá, vocês vão ver que eu tava toda coisada, disse, não, vamos se apresentar bonita, né, para as pessoas, mas é algo que é meu, não é uma obrigação. Então, assim, né, o que é estratégia? Estratégia sem objetivo, ela não é estratégia. Se tu não tem eu vou fazer isso para isso, e a estratégia é o como tu vai chegar neste ponto, ela não é uma estratégia. Se tu só eu vou fazer stories, 8 stories por dia, 10 stories por dia, porque alguém falou que precisa. Quem falou? Por que essa pessoa falou isso? Mas o fulano fez e deu certo. Tá, mas ele fez como? E é o como que é exatamente o que falta, né? Que é essa linha falta.
postou um stories falando sobre isso, fez o link em tal coisa, que linkou com tal coisa, que no final teve um pitch de vendas, e aí foi para venda. A maioria das pessoas, eu acho, nem sabe o que é pitch de venda, né? Que é uma coisa que a gente, às vezes a gente começa né, o invite, o pitch, não sei o que, e aí se perde um pouco. É o ápice, é aquele momento que vem e larga a oferta. A oferta é essa, isso é pitch de venda. Se tu não sabia o que é, você já está sabendo. Então, assim, ó, é a relação entre a empresa e o seu ambiente. É a relação atual com a futura. Então, assim, ó, qual que é o objetivo? Tu pode ter stories ou um horário, né, que é só para engajamento. Por incrível que pareça, algumas perguntas bem bobas, né? Por exemplo, trabalho com jovens senhoras. A jovem senhora, ela quer saber do meu café, ela quer saber da minha academia, ela quer saber do meu mamão, ela quer saber. Então, ter esse direcionamento, ter essa clareza é importante, porque é o que vai mover todo o resto. Por quê? Se tu sabe, né, para qual caminho tu tem que ir, ótimo, porque se tu não sabe, qualquer caminho serve. E aí, eu até coloquei aqui, né, que é uma frase do Chester no Alice no País das Maravilhas, e vou desconectar meu fone, que ele tá aparecendo aqui, não sei por quê. E é algo que faz muito sentido, principalmente no digital, porque aí tu começa a seguir guru. Mas eu vou fazer esse, eu vou salvar esse post porque eu vou fazer isso. Tu não vai, né? Por quê? Porque tu não parou para olhar aquilo ali e entender como que aquela pessoa fez aquilo. O como, ela não te conta. Ela tá ali fazendo e tal, mas o como, ela não te conta. O quanto ela parou, né? A gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente, mas o quanto ela parou para pensar naquilo ali. O quanto ela parou, ela não sabe, né? Depois de um tempo, a gente simplesmente abre a câmera e fala. Mas no começo não é assim. E é exatamente esse começo que importa para muita gente. Porque no começo, eu mesmo, quando eu comecei há 3, 4 anos atrás, eu sentava, fazia, escrevia mesmo. O bom dia vai ser assim, depois da hora eu vou postar isso. E eu não tinha um direcionamento ainda que eu tenho hoje, que eu falo mais sobre vendas, a gente só não falou em maio, né? Mas falando sobre vendas, falando sobre como vender no digital. Eu não tinha isso. E eu fui criando com o meu dia a dia, com a minha rotina, né? E o ápice da minha rotina é que eu moro na praia, eu moro em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Então, e isso foi me treinando. Foi treinando para que hoje eu consiga abrir a câmera, falar o que eu quero falar e ok. E muitas pessoas, às vezes, ficam presas a isso, tão presas que aí não falam nada. Ai, meu Deus, mas eu vou abrir a câmera e aí, ai, meu Deus, o que eu vou falar? Escreve antes. Escreve. Eu, particularmente, não tem nenhum conteúdo meu que vai para o feed que eu não fiz um roteiro antes. Inclusive porque, às vezes, a gente não se dá conta de vícios de linguagem, né? Amore, gurias, né? E também porque ficam aqueles respiros de... e então, né? Então, quando você faz o roteiro, tu consegue ler ele, ajustar algumas coisas, trazer para os primeiros 3 segundos ali o que é importante, depois tu te apresenta, depois tu, né, fala o resto. E o roteiro ele é muito bom para te fazer frases curtas e depois tu vir montando esse conteúdo lá no CapCut, por exemplo, né? Tirando esses respiros. Então, eu não faço nem... E olha que eu tenho experiência, sou tia véia, mas eu não faço nenhum conteúdo nem para mim, nem para os meus clientes que gravam sem roteiro, a não ser stories, que aí sim, né, eu abro a câmera e saio falando, porque para mim já é bem natural. Mas até para os stories, quem não tem ainda familiaridade, pode e deve fazer roteiro, sim. E a questão do roteiro, eu vou deixar uma dica incrível, uma coisa assim, gente, IA tá aí para isso. Muitas vezes vocês têm uma ideia e não conseguem desenvolver ela porque faltou algumas partes. Então, eu não sei se vocês conhecem um pouco de prompt de IA, né? É algo que é bem extenso, é um conteúdo bem, mas resumidamente, aprendam a tirar uma ideia, né? No Harry Potter eles pegam uma varinha, né, e tiram um pensamento, uma lembrança e botam lá na aguinha, né?
Então, a IA, ela tem que ser isso, ela tem que ser aquele momento que tu tira aquela ideia, que tu tira aquele teu pensamento, que ele tá meio turvo, assim, tenta colocar isso escrevendo como se tu fosse falar para alguém, ou falar para ti mesmo, quero fazer um post no Instagram que fale para mulheres, a moça dos cílios ali, né, que fale sobre todo o processo de limpeza dos cílios após a colocação. Ele vai te dar, aí vai ficar robotizado, ele vai te dar um caminho, que é o que a gente estava falando antes, né? Ele vai te dar um caminho. E aí tu já pega aquilo ali e, vou ajustar aqui e tal. Ele te dá as frasezinhas, ele te dá as chamadinhas, né? Isso é uma coisa que dá pra gente treinar, o treino, né? Treino é treino, jogo é jogo, né? E outra coisa que veio agora, eu vou falar para mim não esquecer depois. Gente, dá para apagar, tá? Se vocês gravam stories não fica bom, tu apaga. Tem lá descartar. Ninguém tá vendo. Tu vai lá e pá, descarta. Vai de novo, respira fundo, vai de novo, né? Então, isso é bem importante. Eu trouxe para vocês aqui os 4 P's do marketing, porque é isso que permeia tudo o que a gente faz. Offline ou online. E uma coisa que, assim, eu não entendo. Por que o que tu faz no off, tu não mostra no on? Não precisa ter tudo, né? Não vamos, né, entrar em detalhes pormenores. Mas por que o que tu faz no teu trabalho, tu não mostra? Por que tu não pega? Nossa, gente, eu tô fazendo essa caneta maravilhosa, vocês não têm noção, ela escreve, ela é perfeita. Se alguém for na tua loja, se tiver uma loja física, como que tu vai apresentar isso para a pessoa? Tu pode fazer isso no online. Essa é a grande sacada. Esse é o pulo do gato, né? Então, assim, a gente tem preço, praça, produto e promoção. Preço. A maior dificuldade das pessoas é colocar preço nas suas coisas. Por quê? E aí daí vem, né? Tu vai ter que achar o teu porquê. Por que tu tem tanta dificuldade de colocar preço? Porque, óbvio, né? Quando tu compra, varejo, tu compra, né? De alguém, coloca uma porcentagem em cima e vende. Mas quando a gente fala de prestação de serviços, meu Deus do céu, as pessoas quase arrancam os cabelos na cabeça. Mas por que o preço é uma coisa que, né? Tu vai para precificação, tem técnica. Para precificação, tem tudo. Mas quando vai falar, meu Deus do céu, dá um ciricutico, aí eu vou cobrar R$ 1.000 numa coisa que eu faço assim, mas quanto que tu estudou, quanto que tu gasta de luz, de internet, de água, né? Enfim, isso é um cálculo que precisa ser feito. E tu tem que colocar tua mão de obra em cima, e não pode ser algo assim, meu Deus, assusta, ó, olha lá, sempre aparece alguém, ó, vou lançar um curso, eu só não vou trocar, depois eu leio ali com calma, só para mim não perder. Vai lançar um curso, pronto. Quanto que eu cobro, fulano comprou não sei quanto. Senta, pensa, quanto, né, que é para fazer isso. Deixa eu olhar o que vocês estão falando. O investimento é muito alto, depois parece ser muito baixo no trabalho. Tem que ter uma balança, porque a tua entrega, ela vai sempre, tu vai programar ali XPTO, mas a tua entrega sempre vai ser maior. Isso é o over delivery, né? Tu vai prometer algo, mas tu sempre vai dar um pouco a mais. E tu tem que ter na tua consciência que esse a mais não é algo assim, vou falar do curso, tá? Quem é que vai ser o teu suporte? É o que mais pega. Porque tu gravar o curso e lançar o curso é um investimento. Se tu for, né, gravar fora, vai gravar no estúdio, tá, beleza. Mas e o suporte? Quem é que vai fazer esse suporte? Quanto que vai custar se tu tem uma outra pessoa que não seja tu, né? Vai ter, por exemplo, tem cursos, né? Eu dou mentoria, eu faço uma vez por semana é individual. Quanto disso, do teu tempo, não tem nada mais valioso do que tempo. O quanto disso tá dentro desse preço? Quanto vale a tua hora? Se tu tem que dar suporte para alguém, quanto que tá valendo a tua hora? Então, isso são coisas que tu tem que pensar na hora de especificar.
Tá. A dificuldade maior não é colocar, mas mostrar o valor do produto. Tá. Mas tu sabe o valor? De verdade, assim, ó, aquilo que tu defende. Eu defendo isso aqui é bom. A dona de casa que não defende homo, eu não sei o que ela pensa, né? Mas quando tu prova algo, quando tu tem algo que tu não tem dúvida daquilo ali, flui. Eu vou simplesmente pegar. Gente, essa caneta aqui, vocês não têm noção, cara. Ela é maravilhosa. Ela escreve. É uma beleza. Dura. Vocês acham que se eu falar para alguém dessa caneta, as pessoas não vão querer comprar? É muito difícil, porque a gente tem que envolver a pessoa. Tem que ter entendeu? Tem que ter um surgadar, entendeu? Porque senão não vai. Fala de Ana. Eu sempre falo que a pessoa tem que ser muito fã do seu trabalho, né? Você Exato. é a primeira fã do seu trabalho. Cara, eu estudei para falar isso aqui, eu sei do que eu estou falando, eu tenho anos de experiência, eu fui atrás de fornecedor e comprei esse produto porque ele é bom, porque ele é o melhor. Né? Então, assim, ninguém mais do que vocês tem propriedade para falar tanto do seu serviço quanto do seu produto. E o Samuel botou ali também que costumava ficar assim no momento de falar preço de trabalho de edição de vídeo. É também uma área, Samuel, que é muito desvalorizada. As pessoas acham, mas hoje em dia tem aplicativo para tudo, né? Isso aí eu peço pro meu sobrinho, famoso sobrinho, né, da área da comunicação, fazer. Então, assim, cara, não é todo mundo que sabe fazer. Eu estudei, esse aqui é o resultado que eu dei para o meu cliente, esse aqui é outro trabalho que eu fiz para outro cliente. Então, a gente precisa saber se vender na medida do eu amo o meu trabalho, porque eu sou muito boa nisso. Porque tem, como eu falei antes, gente que é muito inferior, mas se vende de uma forma que acredita tanto naquilo que está falando, que a outra pessoa acredita também. E aí tu pode ser muito bom, só que ninguém vai ficar sabendo. Né? É basicamente isso que acontece. Exatamente. E ali a gente tem, isso envolve a gente mesmo, né? Eu trabalho com vendas desde os 14 anos. Então as pessoas olham para mim e falam, mas também não, mas eu não sabia. Gente, eu tinha 14 anos. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas eu fui lá e fui atrás e fui aprender. Então, esse sangue no olho precisa ter também. De tu olhar para tipo, tudo que tu já estudou, tudo que tu tem, e falar, opa, isso aqui é, né? Eu ia falar uma palavrão, mas tudo bem. Isso aqui é mesmo que vai dar certo. Se eu tô falando que vai dar, é porque vai dar. Então a gente precisa ter isso na hora de falar, não, é tanto. Não titubeia, entendeu? É R$ 2.000. A pessoa que quer pagar, ela vai pagar. Às vezes a pessoa vai olhar e vai dizer assim, ó, qual que é o Pix? E ele vai falar assim, gente, deu certo, entendeu? Mas é sobre isso, é sobre isso. Então, assim, ó, praça. No caso, a gente está falando, né, mais de Instagram, eu quero trazer algo que já Instagram, não vou dizer que ele ficou chato, mas eu não sei, que eu não sei se é bem essa palavra, mas as pessoas, elas estão se enrijecendo muito pro Instagram, né? Até quando a Diana falou ali sobre post de retomada, meu primeiro post foi sobre servir, né? E foi algo relacionado ao nosso mês de maio, porque nós servimos muito, né? A gente fez, há um mês atrás, exatamente um mês atrás, nessa hora, eu tava correndo atrás de motorista de barco, gente. Porque foi sabe? E assim, ó, tudo por esse negocinho que a gente tá conversando agora, que eu tô falando pelo meu celular. Tudo pelo celular. Então, para mim que trabalho, foi algo assim, ó, olha tudo que a gente fez através de stories, através de posts, através de WhatsApp. A gente consegue sim fazer muita coisa com esta praça. A internet é uma praça gigantesca, né? Mundial, mas ela continua sendo uma praça, né? E ali, né? Produto. Isso é algo muito importante, e até para a Rafa que falou do curso ali, qual que é a solução? Qual que é a solução? Se não tem uma solução, se o que tu faz, qual que é a solução numa caneta? Escrever, né? A primeira delas. Escrever, tu pode carregar na bolsa para anotar na mão, né? Enfim, mas se tu tem algo que não tem uma solução e a solução não está clara,
vai dar treta. Porque se a pessoa... Tu pode entender. Ah, não, mas eu entendo, tá. Mas é simples de entender? Tu consegue falar em pouco tempo, que daí vem aquela questão dos 3 segundos, se eu te olhar e falar assim, qual que é a solução do teu curso? Ah, é essa? Opa, isso me interessa. E aí a pessoa já, né, tem uma outra visão. Então, a gente tem que trazer isso para tudo que a gente faz, né? Porque aí vem aquele que não sabe, não sabe tanto, mas ele sabe exatamente o que o produto dele faz. Ele sabe a solução do produto dele. E ele tá lá todo dia falando, ó, eu soluciono isso, eu soluciono isso. É chato, vocês já viram que tem gente que é chata? Mas vai ver quanto que essa pessoa que é chata tá faturando. Vai ver quanto que essa pessoa... Gente, pelo amor de Deus, vocês escrevem num lugar assim, bem grande na geladeira de vocês, se vocês veem ela várias vezes. Eu preciso repetir. Que precisa repetir. Se o teu produto soluciona, vamos pegar agora que foi, né, todo mundo, eu não sei quantas vezes eu vi, né, questão de arrumar aparelho eletrônico. Cara, o técnico, a pessoa que gravou o vídeo, tu via que ela não sabia gravar o vídeo, mas ela sabia que aquela solução dela ali ia ajudar muita gente. Ele foi lá, pegou, ó, pessoal, não liga a geladeira, espera secar. Ó, pessoal, não bota fora a TV. Deixa a TV lá, vamos limpar, vamos não sei o quê. Ele fez todo um videozinho, desmonta aqui, faz limpa, ele era um técnico que muito provavelmente nunca tinha gravado um vídeo na vida dele, mas solucionou o problema de muita gente. Quantas pessoas perguntaram para ele nos comentários como que eu faço para levar, ou da onde que tu é, entende? Mas ele tinha uma solução clara, era algo claro, e era algo que as pessoas estavam precisando. Não era sobre ele, que ele sabe, eu sei, tá, mas a minha solução vai ajudar muita gente a recuperar a televisão após tudo isso que aconteceu. E por último, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, promoção não é desconto, gente. Promoção é tu promover. É a junção dos 3 primeiros, né? Junta tudo isso. Junta o preço, a praça, o produto e promove isso. Não é só tu acordar na segunda-feira, ver que tu tem boleto para pagar naquela semana e pensar assim, eu vou dar desconto em tal coisa que daí eu vou conseguir pagar o boleto tal. Necessidade acaba com o negócio. Necessidade acaba até com uma estratégia bem boladinha que tu tinha. Porque se tu deixa... Óbvio, todo mundo tem boleto, todo mundo, né? Enfim. Mas a gente tem que ter esse discernimento de que o que tu está fazendo é mais importante do que tu ficar pensando, meu Deus, tem um boleto da água, tem um boleto da luz, porque muitas vezes é isso que atrapalha vocês de ter presença no Instagram. Pode ser que eu ficar pensando tanto, porque eu tenho um fornecedor X ou não sei o que, ou isso, aquilo, não. Pode ser que isso atrapalhe vocês de chegar e falar, né? Olha só, eu vou dar 50% de desconto nessa caneta. Tá, mas por que tu vai dar 50% de desconto na caneta? Se até ontem tu vendia a caneta, continua vendendo a caneta. Repete. Traz isso de novo, traz de novo, traz de novo. Porque a promoção, tu ir lá e falar assim, tá, né? Se for algo assim, roupa, por exemplo. Troca essa. Todo mundo sabe disso. Sai inverno, vem verão, todo mundo sabe que vai ter desconto. Todo mundo sabe. Né? Grandes varejistas fazem isso, né? Mas tem uma frase que eu acho que eu escutei e eu acho que faz muito sentido. Dá desconto quem já tem lucro. Dá desconto quem já tem grana. Se tu não tem grana e dá desconto, vai ser pior. O desconto pode ser exatamente o lucro que tu precisa para pagar aquele boleto. Então, tu tem que ter essa né, esse discernimento para que as coisas tenham um direcionamento certo e que tu possa, a estratégia é essa,
vou fazer isso e faz, e repete. Não fica, sabe, tem um negócio, né, quem é já deve ter visto, que nos cavalinhos tem um negocinho assim. Seja aquele cavalinho, às vezes, coloca aquele negocinho assim, que eles têm medo, né? Daí eles botam aquilo assim, coloca aquilo e foca. Porque, daí daqui a pouco, mas o fulano falou que fez isso e deu certo. Analisa antes se realmente aquilo ali vai dar certo, se realmente é pro teu nicho, se realmente é porque tu tá fazendo. Porque senão, pode ser que tu perca o fio na meada de uma coisa muito legal que tu estava fazendo antes, pela necessidade. Então, tenham esse discernimento de não ir só pela necessidade, só pela afobação. A Diana falou sobre trend, né? Cuidem. Eu tenho, assim, muitas ressalvas com relação a trends, porque as pessoas simplesmente saem fazendo. E aí fazem umas coisas assim, que eu fico, gente, mas tu tava fazendo outra coisa, nada a ver. Tava tão bonito, tava tão legal. Eu falei, enfiou uma trend no meio que não tinha nada a ver com a história. Mas aqui é trend, tá? Mas, né, vamos analisar. Cabe, é legal, né? Faz sentido, ok. Faça, né? Porque trend tem time também e tudo mais. Tanto que a da Diana, eu tô me coçando, porque eu não consegui ainda, né? Com essa função. Mas eu tô me coçando para ir lá pegar o áudio dela e fazer também. Ficou muito bom aquilo lá. Né? E tá bombando, não só no Instagram, mas também no TikTok. E eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui agora, que a gente já vai passar pro funil de vendas, tá? Vou trazer bem, o que é um pouco já do que a Diana já falou, que é Reels, Feed e Stories, né? Topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Porque Stories foi uma coisa que eu até custei a aceitar, faz tempo já que eu aceitei, que Stories era o fundo de funil. Né? E a gente tem muitas pessoas que vendem todos os dias pelos Stories. Vendem todos os dias pelos Stories. E tipo, não, realmente, bate o martelo que é isso aí, não tem outro caminho. Não, infelizmente, não tem outro caminho. Porque eu não coloquei aqui live, por exemplo. Live é algo assim, a pessoa tem que te amar muito, hoje, né? Na época da pandemia, não. Mas hoje a pessoa tem que te amar muito, ela tem que ser muito amiga para ficar lá 20, 30, 40 minutos querendo te ouvir. Né? Vocês podem ver que live caiu. Teve uma época, gente, que tu ia. Sabe quando tu fica rodando aquela bolinha ali? E tinha live. E caiu muito. Do meio de 2022 para cá, caiu muito essa frequência, porque tem que ser um assunto realmente relevante para que as pessoas fiquem assistindo, para que as pessoas, né, depois compartilhem. E na época da pandemia, vamos fazer live, todo mundo fazia live, dava certo. Mas hoje eu já vejo que as pessoas, por quê? Vai olhar um vídeo no YouTube, por exemplo, né? Que é mais longo, que as pessoas já estão mais acostumadas, e aí elas vão para o YouTube, já procurem direto lá. Então, assim, Reels, falei agora, trends, tenham cuidado com as trends. Eu amo, eu acho muito legal, eu acho válido, mas tenham esse discernimento. Ela encaixa com o que tu quer fazer, ela encaixa com o que tu já vinha fazendo. Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? Lembra? Qual que é o objetivo? É só engajamento. Eu quero que as pessoas vá lá e curtem e compartilhem, ou então que elas comentem. Único e exclusivamente. Tá, beleza. Não, esse Reels, ele é para mostrar um pouco do meu trabalho. Tá, beleza. Não, esse Reels eu vou compartilhar uma dica que eu acho muito legal. Então, tem que ter isso. Qual que nem a Diana falou, né? Deu lá um exemplo. O Pinhão, eu vi, eu acho que o do Pinhão, os dois últimos eu vi, mas teve um que eu perdi. Mas é sobre isso. É sobre tu. E aí vem também a história do script. Tenha um script, faça, não sai, né? Pega a trend, viu que tá rolando, né? Que a gente vai passando assim, é só aquela música do bonitinho. Antes era Acorda Pedrinho, lembra? Acorda Pedrinho, acorda Pedrinho. O Pedrinho ficou acordando bastante tempo. Então, assim, é legal. E eu não sei se vocês viram, porque ela foi mais do TikTok do que do Instagram, que era as meninas fazendo aquela trend indiana, né? Eu vi uma de óculos. A menina trocava o óculos, viu? Ela trocava tarará. Cara, ficou incrível. E super encaixou. E ia trocando a armação.
era outra, aquele que fazia, cara, trocava o óculos. Eu disse, cara, sensacional. E é sobre isso. Ela pegou uma trend, colocou dentro do que ela vendia e fez a trend. Podia ser que se ela fizesse uma trend igual de maquiagem, não fosse dar certo, né? Então a gente tem que ter esse jogo, a gente tem que entender isso, principalmente quando a gente fala de trends, que nem tudo dá tão certo. Feed, posta carrossel, não posta carrossel, o que eu percebo, né? Até quero que a Diana traga isso também. O que eu percebi, tá? Quanto mais essas designers muito nananã, e começou a cair. Aí as pessoas fazem o quê? Eu faço porque a gente vai testando, né? Vira uma grande bagunça, às vezes, o Instagram, porque a gente acaba testando algumas coisas. Vai no Stories, faz com a caixinha só escrito, salva aquela imagem, aí tu vai colocar, né, uma legenda, ou então tu vai colocar um vídeo, tu vai usar para fazer a capa do teu vídeo, só o Story. Pode, né, só escrever lá, que o que eu fiz que é servir, tá escrito servir. E é só isso. Não tem super fotos, porque as pessoas meio que cansaram disso. Eu tenho esta sensação, que as pessoas cansaram dessas coisas super produzidas. Elas querem o raiz ali, elas querem o Instagram, daqui uns dias vai voltar só as fotos de comida, né? Mas eu tenho essa impressão. Aqui, pelo menos também para nós é a tendência, assim, a gente foge do que é arte, porque a arte é muita publicidade, assim, né? E acaba fugindo da estética do próprio Instagram, que sempre foi postar fotos, né, mais reais do que artes, enfim. Então, isso teve uma retomada agora das pessoas não aceitarem mais, e até vocês podem testar que isso não vai funcionar como um modelo, né? Pegar aquelas artes prontas do Canvas lá e fazer algo relacionado. O que se usa muito hoje também é aquela estética do tipo Twitter, né? Assim, que tu vai colocando texto ali e tal, com a tua fotinho, que tu consegue fazer um carrossel explicando várias coisas nesse contexto, não vai te dar um super trabalhão, né? E tu consegue trazer uma informação bem relevante. Então, assim, quanto mais limpo hoje, melhor, né? Ou quanto mais orgânico, digamos assim, melhor também. É o resultado que a gente mais tem hoje, nesse tipo de feed, né? De card, de carrossel. Isso foi mudou. E tem um cara que eu gosto muito, que é o Rafael Kiss, né? E ele até tem um podcast que é no Sócios, que não, né? E ele fala sobre isso. O Instagram entendeu isso e começou a mudar o algoritmo para que, né? Como que é? As pessoas são mais queridas? Não, o algoritmo entende que aquilo foi mais interessante e vai mostrando uma porcentagem maior para mais pessoas. É assim que funciona, né? Vai indo e subindo. Então, algumas vezes, meu Deus, como é que eu vou postar tal coisa? Tira uma foto, vamos voltar para a caneta. Tira uma foto da caneta e escreve assim: caneta azul a preço tal, né? As pessoas vão ler e vão dizer, óbvio, né? Que tu vai direcionar o teu nicho e tal. Mas se tu botar caneta azul, o que as pessoas vão lembrar? Da música aquela do tio. É automático. Então, algumas coisas são automáticas. Tu vai botar caneta azul, e aí na legenda tu vai botar o resto. Mas não precisa ser uma super produção. Eu fiz fotos, né, profissionais, que eu acho legal. O que são as fotos profissionais? São na minha casa. Eu no meu sofá. Porque eu queria uma foto mais legal, não com essa coisa, né? É a base, não sei o quê. Isso é uma coisa que me irrita um pouco. Tu tem que estar com blazer tal, o perfume tal, o batom não sei o quê, porque aí... Não, calma. Tá, né? Esqueçam isso. Porque eu acredito que isso também é uma coisa que bloqueia do fazer conteúdo, de tu fazer um conteúdo legal, que vai ter um monte de gente que quer ver aquele conteúdo daquele jeito, se tem essa coisa arada toda. Tem gente que gosta dessa estética, mas tem um monte de gente que gosta da estética normal. Tem um monte de gente que gosta da estética, né? Ó, tá aqui, postei essa informação e vamos embora, né? E aí, stories, que eu sei que a maioria, como
que eu vejo muito isso, tem muita amiga que me chama e fala assim, ai, amiga, eu não sei como é que tu grava. Eu não sei como é que tu consegue aparecer. Treino, treino. Eu falo desde antes, né? Eu falo assim desde 2018, 17. Então não é são 6, 7 anos aí, né? E antes eu não falava nada de interessante, né? Hoje eu ainda ensino algumas coisas para algumas pessoas. Mas antes eu não falava nada de interessante. Mas esse ir se acostumando, esse ir se soltando, né? As pessoas que estão aqui na sua aula com a câmera aberta, muito provavelmente elas são pessoas que vão fazer stories. Por quê? Porque não tem, entendeu? E na real, ninguém tá nem aí pra ti. Eu gosto muito de trazer um exemplo de uma pessoa que a maioria das pessoas conhece, que é a Virgínia. A Virgínia faz coisas, né? Ah, Rosto, tu gosta dela, não acompanha, não. Mas ela faz coisas muito pontuais. Todo o santo dia. E aí a gente pode trazer os stories como era, por exemplo, a programação da televisão aberta antes. De manhã tinha aquele programa mais ou menos, né? Daí tinha a Ana Mari, vou pegar a Globo, né? Tinha a Ana Mari ensinando uma receita, é um programa de bate-papo, não é algo que a pessoa precisa realmente prestar atenção. É uma coisa mais leve, uma coisa fluida. E aí disso passa para notícia. Da notícia vem mais notícia, né? Que é muita notícia, mas enfim. Aí depois tinha um filme ali na sessão da tarde, algo mais interessante já. Então, se a gente for pensar nos stories nessa mecânica, funciona. E testem. Muita coisa é teste. Muita coisa é teste. Só que alguém fala assim, pois é, vou fazer, mas aí vocês não fazem. Aí vocês, né? Vai lá, tenta. Ai, mas aí eu vou postar um café. Posto o café e ainda boto uma enquete. Café passado ou café de cafeteiro? Eu fiz isso outro dia. Agora, né, na nossa retomada, sim, as gurias, eu prefiro passado. Já deu uma movimentada. Não é o que eu vou falar, não é o que eu vou fazer, não é. Mas já voltando à minha constância nos stories. Porque assim, ó, ele não sabe verdadeiramente sobre o que eu tô falando. Ele não sabe verdadeiramente. Ele vai lá e lê cada palavra, ele pega palavras-chave, né? E aí a pessoa vai lá e vai votar, sim ou não, já vai começar a fazer um movimento. E quando, como eu falei, no começo eu não sabia direito sobre o que falar. E agora tá todo mundo meio assim, né? A gente não sabe direito como que vai entrar numa. Eu vou vender, mas o fulano perdeu tudo. Gente, além disso, além do marketing, eu tenho 6 polos, né? Então, foi muita coisa ao mesmo tempo e trazer esse ritmo de volta, porque a gente vinha num ritmo, né? Acelerar, vamos vender, e aí todo mundo parou, e aí voltar a isso pode ser que esteja, né, mais difícil, mais pesado de se fazer. Então, vai voltando aos poucos, vai voltando, mas não deixa de fazer. Não deixa de fazer. Que é esse o segredo, é não deixar de fazer. Eu tenho que postar todo dia no fim do... Não. No feed, hoje em dia, assim, ó, eu até olhei no Kiss lá, continua naquela mesma reguleta, né? 2 posts, 3 posts na semana, né? Fora Reels, fora todo o resto que aparece ali também. Aparece na tua grade do perfil também, né? Mas os stories, tu tem que estar lá. E tu não precisa ser irrelevante. Tu pode ir lá e mostrar algumas coisas, né? Mostra um pouquinho de manhã, né? Que nem TV. Um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite. O que a Diana falou sobre horário, às 23 horas, é muito real. E outro horário que é muito real é 5 horas da manhã. Que isso? Por quê? Né? Mas é realmente o tempo. 5 horas da manhã, tu posta. As pessoas amam a vida fitness, apesar de a gente não ter uma vida muito fitness, a gente ama ver as pessoas acordando 5 horas da manhã, aquela pessoa que posta, né? Bom dia, vamos pra academia, não sei o quê, a gente se inspira, fazer já é outra história. Mas. Nossa, ontem eu fiquei chocada, até falei para o André que a pessoa estava tomando suco de limão. É aquele limão com água? Aqueles shot? 4h30 da manhã, 5 horas dela estava pago já. Eu falei, gente, o que é isso?
Como assim? Socorro. Que hora essa pessoa acordou para ela estar tomando um shot de às 4h30? Não. É umas coisas, né? Da cama, né? Ela deve ter dado, né, botado uma roupa, escovado um dente, né? Caraca! Me chama muita atenção, me chama muito, muito, muito. Exato, exatamente. E aí não é só a nossa, né? De várias pessoas. Então, assim, ó, os 5 horas da manhã, ele é muito real. Das 5 às 7 ali, né? É um horário que é bem. Tu vai ver que as tuas visualizações, elas bombam mesmo. Por uma época, tinha, né? 8h45 foi um horário bem, bem usado, assim, também. Mas tem que ter teste. Tem que testar. Rosa, como é que eu vou testar às 5 horas da manhã? Tira uma foto, dá bom dia e volta a dormir daqui a pouco, entendeu? Não precisa realmente ficar acordado. Mas tu pode fazer o teste das 5 horas da manhã. 5 horas da manhã hoje. Tu tá começando o dia cedo. Mentira, acordei para ir no banheiro. Exatamente. E aí, né? Vamos começar o dia, não, acordei para fazer um pipi, mas tô voltando, né? Mas vale a pena, né, testar, porque tudo é teste. Não existe assim, essa é a regra absoluta para isso aqui, porque a gente está falando de pessoas. A gente não está falando, existe o algoritmo? Existe, mas ele é baseado em pessoas, nas atitudes, nos comportamentos. E uma das coisas que a gente mais estuda, e eu amo estudar sobre isso, é sobre comportamento de pessoa. Tu só vai conseguir, né, ter isso quando tu começar a entender um pouquinho sobre o comportamento dos teus clientes, das pessoas que te seguem. Como é que eu faço seguidor comprar de mim? Qual que é o comportamento? Essa pessoa compra pela internet? Gente, eu trabalho, né? Mas tem coisa que eu preciso ver, ir lá, tocar, pegar para comprar. Coisa de gente velha, pode ser. Mas a gente trabalhando com a internet, mesmo assim, algumas coisas, eu prefiro ir ao lugar e comprar. Se eu tenho que ir no lugar e no feed, né? Já tem um negócio que eu quero comprar, eu vou olhar tudo ali deles. Já sei, vou lá comprar. Né? Mas eu vou ir lá, não vou nem pedir, tá? Às vezes eu até pego, né? Enfim, mas são coisas que vocês têm que prestar atenção. Não adianta ficar só na rodinha do hamster. Não, calma, respira, calma. A minha frase do mês de maio foi: vamos surtar com calma, né? Pra gente não surtar tudo uma vez só. Vamos ir aos poucos. Por quê? Porque muitas vezes, muito atropelado, vai ser mais difícil. Aí tu vai atropelado, aí tu, eu vou gravar stories hoje, uhul, é hoje que eu fico rica. Aí no outro dia, não, vai no postando ali, vai fazendo. Que em um belo dia tu vai ver, tu vai ter 500 visualizações, 1000 visualizações, 2, 3, 4. Mas é um trabalho de formiguinha. Eu, sinceramente, ainda não vi ninguém sério, ninguém que realmente estuda, que trabalha com isso, falar, não, se fizer isso aqui, vai dar certo. Não existe. Né? Se existir, a informação não foi repassada. Por quê? Porque a gente sabe que constância funciona. Funciona, mas aí tu vai ter que ser constante no quê? Constante em quê? Em qual assunto? Em qual, né? Eu tenho o meu, né? Que pegou, mas eu faço são uns 2 anos, eu acho, mais ou menos, que é o Bom Dia, Jovens Senhoras. Todo dia, ou quase um dia, né? Devido aos acontecimentos, todo dia eu posto a foto no meu café e boto Bom Dia, Jovens Senhoras. Todos os dias. As gurias me respondem, e é isso aí. E aí eu já sei que elas gostam daquele bom dia. E vai assim, mas é um bom dia. Né? Vamos para a parte 4 de algo que eu amo falar, que eu acho muito legal, que é gatilho mental. Uma das coisas que eu mais admiro, que mais me assusta é persuasão. Pessoas que são persuasivas, e aí a gente volta ao que a gente estava falando, o produto até pode não ser tão bom, a pessoa pode até não ser tão boa, mas se ela sabe usar persuasão, se ela sabe usar gatilho mental, vai embora e ela vende. Ela vai fazer. E gente persuasiva são pessoas que entenderam quais são os gatilhos, quais são os comportamentos para que aquela pessoa tome uma decisão.
Eu caio fácil em vários, né? Agora eu vou trazer 4 para vocês, mas é algo que vocês podem estudar. Tem livro que é persuasão, né? Eu não me lembro o nome do autor agora, mas tem muita coisa, até no YouTube mesmo, falando sobre gatilhos mentais. E a gente entender um pouquinho disso já ajuda quando vocês forem pensar na estratégia. Isso aqui que a gente está falando parece que é meio solto, né? Mas quando a gente junta tudo isso, é o que forma o como. Como que tu vai sair desse ponto para esse ponto? É essa ponte, assim. E tudo que a gente está falando está interligado com o final, que é o engajamento, que é o principal, que é venda, né? Então, assim, gente, esse gatilho aqui me pega muito. Tu quer me ver doida? Curiosidade. Coloca alguma coisa assim, aconteceu tal coisa, tal horário, eu vou contar. Não, minha filha, você vem aqui agora que eu tenho ansiedade, já me ataca, vem aqui e me conta já. Por quê? Porque a curiosidade. Ou então, vão lançar tal coisa em tal negócio. E aí, e esse negócio de curiosidade, ele tem que ter um desejo. A pessoa, pois é, né, fulano, olha só, pessoal, vou lançar. Ou então, eu tô começando a usar o que eu mais gosto com os outros, né? Que é para ter isso, né? Que eu botei lá, que eu vou fazer o lançamento esse mês. Então, eu vou testar tudo, né? Porque eu já botei lá, salve a data. Rose, é uma coisa óbvia. É óbvio. Mas o óbvio precisa ser feito, precisa ser dito. Vai lá, ativa o lembrete, tu não vai perder, né? E vai trazendo a curiosidade. Como tu traz a curiosidade? Tu coloca pingos, vai pingando na cabeça da pessoa, para a pessoa ficar pensando, mas o que essa criatura vai fazer? O que ela vai trazer? Tô indo para São Paulo agora. E aí vai depender, né, do teu nicho e tudo mais. Tô indo para São Paulo agora, pegar o lançamento da marca XPTO. Vocês vão enlouquecer, guris. Vocês não têm noção. As guris vão estar assim. O que é? Me conta logo qual que é o tamanho, qual que é a cor. É assim. E eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Né? Aqui. E aí, ó, meu pingo apareceu. Eu tava demorando. A mãe tá dando aula, tá? Senta ali direitinho. Então, assim, curiosidade, curiosidade é algo que pega muito. E outro é... Tá bom. E outro é escassez, né? As pessoas, elas têm medo de perder. Se tu falar, são as últimas, gurias, olha só, eu tenho essa pashmina, são as últimas unidades, as últimas. Assim, ó, ou então, gurias, eu vou eu vou trazer 3 peças, as 3 primeiras que me mandaram stories vai garantir, senão já era, não tem mais. A pessoa, ela nem quer, às vezes. Aí ela fala, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso de uma pashmina com cor off-white para hoje, para ontem, né? Mas aí entra algo que, assim, ó, tu tem que conhecer o teu produto para entender aonde que tu vai conseguir colocar esses gatilhos, aonde que tu vai conseguir encaixar isso, né? Porque ele serve para qualquer coisa. Parece bem generalizado, né? Mas serve para qualquer coisa, que todo mundo tem uma cabeça, todo mundo tem um cérebro. Então, todo mundo vai cair em algum. Tu tem que descobrir qual que o teu cliente cai mais. Ai, Rose, que horror! É exatamente assim, isso é persuasão. Tu vai... É como se o teu cérebro tivesse 2 soldadinhos. Eles estão ali, prestando atenção, né? Ou a Amanda pior funciona muito. Claro que funciona. Eles estão ali, apostos. Em algum momento, um soldadinho vai olhar para lá. É a curiosidade. Ele olhou, pá, tu vai conseguir entrar. Né? Nosso cérebro ele tem isso. E assim, ó, os bichinhos são curiosos, porque as pessoas gostam que volta a fofoca. Vem com um negocinho assim. Tem um menino, eu não vou me lembrar o nome dele agora, que o pronome, né? Eu troco o nome dos filhos, penso no nome das pessoas que eu sigo no Instagram. Então, assim, ele faz coisas que aconteceram em forma de fofoca. É genial. O outro dia ele tá falando das ervas finas. Oi, tudo bom? Só é as vacinas. Aí as ervas finas chegam no negocinho aquele dos temperos.
né? Ai, olha lá falando, ai, eu sou ervas finas, se não sei o quê. E aí ele faz todo um diálogo, né? E tem também, ai, quando chegou o DVD, o vídeo cassete, o que é isso aí? Tá, mas que, da onde que saiu? Tá, mas eu rebobino a fita, mas eu não sei o quê. E aí ele traz isso todo. Tu fica no vídeo. É uma coisa completamente, entendeu? Mas por quê? Porque ele te prende, porque tu fica ali, né, prestando atenção, porque te gera até uma curiosidade de entender. Gente, mas qual que era o assunto? Tem a Princesa Isabel, tem vários, assim. Por quê? Foi o momento que o meu soldadinho deu uma escorregada ali, opa! E, eu quero olhar isso aqui. Foi que nem a loucura generalizada de pegar o vídeo de gente caindo e depois se atirar em algum lugar, tomando passada de cavalo. Aquilo foi Eu muito acho tudo muito da louco. água. O da água, Da água. eu vi até a Bela Falcone fazendo um. Ela com umas E a gente bolsas. ficava para ver o que ia acontecer, né? Exatamente. Que loucura, cara. Muito Exatamente. As meninas rolando no chão, né? No Brás, né, em São Paulo, as meninas fazendo umas coisas e eu digo, gente, aí a brincadeira é: o brasileiro já nasce formado em marketing, né? Então, assim, né? O de urgência, ele é bem parecido com o de escassez, que traz isso, né? Quem que usa isso? Atenção, somente amanhã. Quantas lojas usam isso, né? Porque aí tu no atenção gente, é automático. Tu não tá pensando, o teu cérebro, opa, no atenção a pessoa já, pã, somente amanhã. Aí a oferta do colchão, do armário, do isso, daquilo, né? O somente amanhã é a escassez. Mas ele te gera uma urgência, gente, é só amanhã, né? É só amanhã todo dia, né? Mas tudo bem, é só amanhã, né? Somente amanhã eu vou ter essa oportunidade incrível de adquirir um colchão por R$399,90. E aí tu cérebro, né? Até mesmo porque gastar dinheiro é uma dor. Uma dor, uma dor. Né? Então, a gente, até isso, né? Parcele em X vezes, a pessoa, top, mas é gatilho também. O parcelamento é gatilho. Porque o teu cérebro, ele vai sempre pensar assim, ficou mais fácil. Gente, o dinheiro é o mesmo. Só que tu vai, né, fracionar ele. Cartão de crédito é um perigo para todo mundo, né? Por quê? É 399 vezes em 10 vezes de R$39,90. Tu vai comprar. É somente amanhã e tu vai comprar em 10 vezes de R$39,90. Então, esses são gatilhos. A gente não tem essa noção porque a gente cresceu vendo isso. A gente cresceu vendo isso na televisão. Horário nobre, né? Que era o horário mais caro. Meu Deus do céu, horário nobre, né? Era sobre isso, era sobre as marcas que tinham mais, né? E que colocavam lá suas propagandas, né? Bem feitas ou mal feitas, também às vezes. Mas, com isso, tem uma propaganda, deixa eu me lembrar, da Heineken, que levou as mulheres para o campo de futebol e os homens ficaram em casa para assistir a Champions. O movimento que foi uma propaganda de TV. Mas olha os gatilhos. Comecem, e deixo essa dica para vocês: comecem a olhar propaganda normal com esse olhar. O que tu sentiu olhado? Ficou curioso. Opa, será que eu posso usar isso no meu negócio? Me gerou um gatilho de urgência. Será que eu não posso colocar isso no meu negócio? Será que eu não consigo colocar isso no meu produto, no que eu estou fazendo hoje? Por quê? A base, ela é essa. A base é praticamente a mesma. Mas a gente consegue estar, né, convertendo para o que a gente precisa. E empatia, né? Por que a gente está tão travado, digamos assim? Porque o nosso poder de empatia, ele é muito grande. A gente consegue se colocar no lugar do outro, isso é maravilhoso. Isso só mostra que a gente é humano. Porque é normal. A gente se colocar no lugar do outro, colocar no lugar das pessoas, né, que estão passando por situações X e Y, a gente não consegue ter a dimensão real, porque é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, a gente pode. Eu não tenho outra palavra, mas a gente pode usar isso. Mas não usar, tipo, vou usar, né? Não
num sentido, assim, de ser algo ruim. Mas ter a empatia de daqui a pouco, que nem a Diana fez. O que a Diana fez foi, ela pegou o que ela tinha, que é o conhecimento dela, e direcionou isso para ajudar. Então, eu tenho produto tal e eu vou. Metade, para não ser tudo, por exemplo, a metade das vendas vai ir para uma ONG X que está ajudando os bichinhos que foram salvos da enchente. Cara, as pessoas vão ajudar. E tu tá se ajudando e ajudando outras pessoas. Então a gente pode usar isso, que é uma coisa que no frigir dos ovos, no final das contas, vai ser bom para todo mundo. A gente vai precisar, sim, quebrar alguns padrões que vinham sendo colocados, porque muitas coisas não vão mais funcionar para nós. A gente teve uma reunião até semana passada, e eu falei isso, eu disse, muitas coisas que a gente fazia antes, hoje não vão mais funcionar. A gente não consegue mais, vamos fazer uma ação, vamos fazer ação de trade. Não cabe neste momento. Então, a gente pode, sim, trazer mais empatia e no final vai dar certo. No final sempre dá certo, né? Se não chegou lá, ainda é porque não terminou. Mas a gente consegue, né, trazer as meninas aqui em Tramandaí, várias fizeram. Quem foi fazer manutenção pagou metade do valor, pagava metade do valor, levando 2 quilos de alimentos. Então já foi uma troca, porque a pessoa fez a manutenção dela de unha, de cílio, né, dessa parte da área de beleza, e também já ajudou na causa. Então não caiu o movimento para quem precisa receber, mas também já teve um direcionamento empático, de empatia para as pessoas que estavam precisando, que ainda continuam precisando, né? Mas isso é muito legal de ser feito. A gente precisa desmistificar algumas coisas e isso também é servir o outro. A gente consegue servir as pessoas com o nosso conhecimento, com o nosso produto, com tudo que a gente faz. E, por último, mas não menos importante, como diz a Diana, a gente não sabe fazer aula de uma hora só, é os stories, né? E essa pergunta eu quero que vocês levem pro travesseiro hoje. Vá dormir pensando nela. Tu tem medo do quê? De quê? Muitas pessoas, e aí isso vem ao longo dos anos aí, trabalhando com muita mulher, principalmente, é o medo do julgamento. É o medo do não dar conta. Ai, mas se eu colocar esse negócio aqui para vender, será que eu dou conta? É medo até de ter sucesso, de ter relevância, né? De fazer algo. Ai, nossa, mas por que pensa? Então, assim, porque trabalhar, né, parafraseando Diana Haas, dá trabalho. E quanto mais tu fizer, quanto mais tu trazer, quanto mais tu vender, principalmente quando a gente fala de serviço, né, de produto até que não, mas quando a gente fala de serviço, dá mais trabalho. Ai, eu quero ter uma agenda lotada, uma coisa ali. Tá, mas quantas reuniões tu fez hoje, Diana? 7? 8? Eu agora não me lembro, eu sei que era várias. Tu postou, né, que tu ia fazer várias reuniões. Tu tem tempo e tu está disposta a fazer 7, 8 reuniões no dia? Se tu botar lá nos teus stories hoje, que tu, ó, pessoal, eu tô liberando tô abrindo, é lindo, né? Tô abrindo a minha agenda. Bota nos stories, tá? Abrindo a agenda. Pode ser isso, exatamente o abrir a agenda que não tá deixando de postar. Pode ser exatamente essa parte de tu, tá, mas aí como é que eu vou dar conta desse negócio? Tá, mas você dá conta de quantos? Eu dou conta de 2. Eu consigo atender 3 clientes no mês. Consigo atender 3 clientes no dia, né? Dependendo do pessoal que trabalha com beleza, né? Dependendo do tempo de mesa para e do tempo, né, de colocar o cílio, né? Enfim. O quanto isso e esse mito de, nossa, as pessoas não sabem o que tu tá fazendo. Elas não sabem, não tem uma câmera, apesar de às vezes parecer, né? Os conteúdos que a gente vê no Instagram, mas a pessoa não tem uma câmera dentro da tua casa olhando exatamente o momento que tu tá pensando que tu vai abrir a tua agenda. Isso só acontece depois que tu já coloca lá, estou com a agenda aberta. E aí tu tem medo de dar conta? Tu tem medo de falar nos stories, né? Pessoal, vamos lá, vamos lançar, vamos isso, aquilo, tá.
e não dá conta. Ou então não ter tempo, ou então, tipo, ganhar muito dinheiro. De gente tem medo. Ah, Rose, vai ver que tem gente que tem medo de ganhar dinheiro. Tem. Mas aí já entra uma outra parte, né? Que daí já é mais profundo, que a gente vai falar, eu posso ficar horas falando sobre isso. Mas isso também é comportamento. O teu comportamento vai direcionar o comportamento das pessoas que te seguem. O que tu tá fazendo vai direcionar. Porque se tu não grava stories, não fala do teu produto, não fala do teu serviço, como é que as pessoas vão comprar? Que aí vem da bio, né? Ah, tá lá na bio, o que que tu faz, da onde tu é, qual é o link, fala com quem, é com o periquito, é com o papagaio. É sobre isso. Então a gente tem que ter, né? Eu coloquei aqui um desafio, tá? Que é gravar um stories falando sobre a aula. E pode me marcar, que eu adoro ver. Não precisa nem botar lá eu aparecendo. Me marca lá, me esconde lá. Que é falando, né? Qual foi o insight, né? O insight é uma palavra muito bonita, né? Mas tem um detalhe sobre insights. Toda vez que tu vai tomar banho, tu tem um insight. Se não der um jeito de ficar martelando naquilo ali, quando sair do banho já esqueceu, porque ele fica 8 segundos ali, né? Permeando a cabecinha. E a gente sempre tem uma ideia que alguém copiou. Vocês já passaram por isso? Ai, nossa, eu pensei em tal coisa, era muito legal, e aí tu não fez. Né? Então, é uma ideia que alguém copiou, mas é que tu só não executou, só não teve o culhão de ir lá e falar, vai nessa. Então, né? Fica aí o desafio para vocês de gravar um story e falar, nossa, foi péssimo o dia, então, eu gostei disso, dessa parte e tal. E eu posso falar que quero ver. Aqui a gente já parte pelos partes finalmente, né? Que é o meu agradecimento a todos vocês. E eu vou mandar para a Diana, para não ficar muito extenso, eu só vou mostrar para vocês um pedaço, o que é assim, ó. É mel no focinho do cachorro, como diziam os mais velhos, que é uma estratégia de stories com objetivo para o engajamento, tá? E aqui, ó, é bem, bem bobinho, assim, né? Tá vendo, ó? Enquete, aí eu falo um pouco aqui sobre os scripts, ó. Qual que é a moral da enquete? Ela é sempre sim ou não, fui, não fui. Por quê? Se tu ficar lá, botar uma frase gigantesca, a pessoa, ela... eu já teve que ler demais, eu já não quero, o cérebro fala, vai, pula esse negócio, pula, vai pulando, vai passando, né? Então, assim, script, façam script, façam. E outra coisa que é um mito, que é algo que vocês podem fazer todo santo dia, é isso aqui, caixinha de perguntas. Porque é uma forma de tu entender quem está te seguindo, é uma fonte inesgotável de conteúdo e tu não precisa aparecer para responder. Tu pode escrever. Porque a pessoa que te perguntou, né, ela tá interessada. E tu pode responder a tua caixinha e direcionar a tua caixinha. E responder o que ninguém perguntou. Tá todo mundo querendo saber. Não, ninguém quer saber de nada. Entendeu? Mas tu consegue ir lá e colocar, ó, vamos falar sobre a caneta. A caneta ela é X, ela é isso. Tá, mas como é que funciona? Como é que eu faço para comprar? Então tu pode fazer uma sequência de caixinhas. Gente, minhas amigas, elas sofrem comigo. Horrores. Eu boto a caixinha, mando para ela, vai lá responder. Porque tu tá nesse Instagram para isso, né? Mas eu vi que alguém colocou ali, eu mando sim, porque assim, ó, isso aqui é para vocês terem constância. Então, botei assim, né? Botei até segunda, né? Ressaca do final de semana, botei entre aspas, né? Falando, né? Pode ser aquelas perguntas bem bobinhas, como é que foi, como é que tá e tal. Conteúdo sobre o teu negócio, o que tu vende, o que tu faz. Bastidores. Não precisa ser tudo de toalha no cabelo, fazendo skincare. Não, bastidor. Mostra a tua mesa. Gente, a minha mesa tem 5.000 fotos dela. Porque eu boto antes e depois, como que era antes, como era agora. Que legal, nossa, que 10, né, e tal. O óbvio precisa ser dito. O que é óbvio no teu negócio, no que tu faz hoje, que pra ti é tão óbvio que tu acha que todo mundo sabe. Mas ninguém sabe, né? No final das contas, ninguém sabe. E vantagens, né?
sextou e vantagens linkadas ao que você vende ou faz. Certo, pessoal? De verdade, sim. Agora eu vou botar meu obrigada aqui de volta. Deixa eu ver se aparece para vocês, acho que não. Porque é algo que é a primeira vez que eu estou dando realmente uma aula. Eu faço treinamento para a minha equipe, né? Eu tenho uma equipe de vendas. É a primeira vez que eu dou uma aula. Eu sou grata a essa pessoa que está aqui, não só pelo que ela já fez, mas pelo que ela está fazendo. É algo bem importante. Eu coloquei ali, né? Eu faço curso de marketing na Unirita, tem o curso que eu fiz com a Diana no ano passado também, né? E eu espero de coração que vocês tenham tido insights, que vocês entendam que a gente está num momento de sim recomeço. É como se tu tivesse uma imensa página em branco na tua frente. Parece umas coisas meio de coach, umas coisas meio assim, mas é a verdade, né? A gente tem a oportunidade de fazer diferente, de mostrar para as pessoas que a gente consegue fazer de uma forma mais simples, de que dá para vender sem ter 5.400 duas luzes, lâmpadas, isso, aquilo e toda uma parafernália. E que a gente possa voltar, e isso é bonito, e a gente é bem bairrista, né? Quem mora no sul normalmente a gente é mais bairrista, que a gente possa voltar às raízes, aos fundamentos, e que isso tenha, né, feito sentido para vocês. De verdade, agradeço a oportunidade, agradeço principalmente ao tempo de vocês, que não existe mais nada mais valioso hoje que o nosso tempo. Muito bom, Rose. Acho que falo por todos aqui. Não pareceu que foi tua primeira aula. Nossa, foi muito bem. Se foi a sua primeira. Obrigada. E a sorte do pessoal é que eu estava ruim para falar hoje, porque senão nós íamos entrar na festa do pijama aqui facilmente até as 10. Muito bom mesmo. Até postei lá no Instagram. Quem não veio, perdeu, porque realmente dicas bem valiosas e práticas, né? Para sair daqui já colocando na prática. Eu agora, nesse momento, abro para as pessoas mandarem suas perguntas, né? Ou para quem quiser levantar a mãozinha aí e falar. Mas enquanto você estava falando, chegaram algumas mensagens aqui que eu acho que vale a pena a gente dar uma voltinha. A primeira foi da Amanda, que ela é social media. Ela diz que concorda que a gente tem que ser fã do nosso trabalho, e exatamente por esse motivo, apesar de amar o que eu faço, tenho me desmotivado na minha forma de trabalhar, pois eu sei a teoria, mas grande parte dos clientes também acredita que sabe. Não estudou, só quer seguir as vozes da sua cabeça mesmo. Isso acaba me desmotivando, por não querer entrar em atrito e explicar o mínimo do mínimo, pois muitos não entendem que são os detalhes que fazem a diferença. Eu até cheguei a responder para ela que talvez esse não é o teu cliente ideal, né? Aquele que questiona porque ouviu alguém lá no Instagram dizer que e não confia no teu trabalho, né? Então, assim, é uma mudança, às vezes, de posicionamento mesmo, né? De você, não, né? Eu sei do que eu estou falando, porque isso, porque aquilo, que o outro. Eu mesmo, assim, eu sei que às vezes a gente não quer se indispor, mas eu não baixo a cabeça para o cliente. Pode me xingar, eles já A sabem gente que eu tem sou que brava. demitir o cliente, né? Antes de contratar, a gente já demite. Eles já sabem que eu sou brava, se vier discutir, onde que tu viu? Mas cadê a fonte? Manda onde é que essa pessoa tirou isso? Exatamente. E é por aí, né? Ela falou que concorda com esse posicionamento, né? Que possa ser esse o problema. A Rafa disse aqui que agora na crise precisou se manter forte para não fazer promoção, foi a hora que tu estava explicando, né? Que não é da cultura da empresa dela fazer isso e sente que os clientes valorizam muito o trabalho dela por não fazer promoção, isso é fato. Tem gente que começa a fazer promoção para de vender, porque as pessoas compravam porque era um valor e não o preço, né? Nossa, é caro comprar lá, olha só, é um status, né? Nunca tem promoção naquele lugar. A pessoa faz promoção para de vender. É bem comum que isso aconteça, tá? Aí ela está dizendo que foi bem punk e tudo mais, mas ainda não fez promoção nenhuma e vai se manter firme até não faz, por favor. Procurando inovar para captar mais vendas e utilizar a linguagem que somos gaúchos, como aprendi na aula da Diana, que tem ajudado. Pô, que bom. Aqui eu coloquei também o arroba do Rafael Kiso, que tu citou ele, porque ele é realmente muito bom. Ele é o CEO, o dono, o proprietário da MLabs, que é uma grandíssima plataforma de leitura de dados. E acho que vale a pena seguir, porque, como a Rose falou, o comportamento do consumidor
né, e do consumidor de conteúdo, ele importa muito. Se a gente não entende o comportamento das pessoas que nos seguem, a gente pode ficar lá falando, que não é aquilo que ela queria ouvir, né? Não é aquela forma. Hoje tu estava falando, né, falar que nem a TV, assim, né, a programação, isso faz muito sentido. Hoje pela manhã, a primeira coisa que eu olhei aqui pro lado do espetinho, que só aparece a bunda dele aqui agora no vídeo, aí ele estava tirado no sofá, eu falei, ó, bem-vindo à segunda-feira. É o momento de começar a semana daquele jeito. E eu postei. E um monte de gente falou assim: parece eu, tô que nem o espetinho, né? Foi uma coisa boba, ele tava aqui do meu lado. Eu virei a câmera, cliquei e postei ele. E escrevi só segunda-feira. Eu não precisei dizer mais nada, né? Então, assim, realmente é esse tipo de coisa que pode fazer a diferença, né? Quando eu conheço o comportamento do meu consumidor de conteúdo, que eu sei que a senhora está tudo cansada também na segunda-feira, né? Que é a ressaca do final de semana. E a gente já vem triste lá no domingo de noite, né? Aqui o Inspirar Mamãe também falou que arrumou motivação que precisava para acordar às 5, postar stories. A Mônica disse que o município dela é bem pequenininho, a academia abre só às 6. Ainda bem. A Amanda disse que funciona muito a questão da escassez, né? De quer ver desespero eu nem comprar, mas começa a me dar um ciricutico só porque só tem aquilo. Aí volta a pensar. Gatilho mental é isso, né? A Emiliana mandou ótima aula, Rose, precisava de um chacoalhão. Se puder enviar o material, né? Sim, vamos enviar. Aula top, amei, uau, nasceu pronta. Aqui, ó, da tua aula, primeira aula, nasceu pronta. Não nasci pronta, não. É que eu sou uma pessoa que nessa onda das lives, eu fiz muita live. Então pode ser por isso que tenha essa impressão. Foi só o nome oficial de aula. Então... ele só não tinha esse nome, né? Mas é algo que quem pegou esse gancho, essa onda, treinou. Então treina que dá certo. Isso aí. Aí mandaram parabéns aqui, maravilhosa. Se foi a primeira aula, imagina como serão as próximas. Top, gratidão, arrasou, parabéns, Rose, aula top. Muito bem, gurizada. Não posso nem dizer gurias hoje, porque temos presença masculina na nossa turma. Muito legal, adorei. Espero que vocês tenham gostado. A Rose vai me mandar o material dela. Quem quiser, é só me pedir no WhatsApp, eu já encaminho direto. E aí espero que vocês façam o desafio também, né? Não deixe só para ouvir, joga na gaveta e fecha a gaveta e esquece. Né? Façam o desafio, tentem se desafiar também falando, colocando lá um storyzinho, pode me marcar também, se quiserem, que eu não precisa aparecer, pode me jogar para um canto, me arroba ali também, mas só para a gente ver, né, o que vocês estão fazendo e fazer bem, né? E fazer, que eu falei, nossa, sua primeira aula foi muito bem. É uma evolução, né? Com certeza, lá na primeira vez, há 6, 7 anos atrás, que a Rose abriu a câmera dela, foi horrível. Né? Assim como se eu fizesse, tipo, sei lá, amigurumis, que a gente tinha aqui na turma, eu não sei nem abrir uma linha de crochê. Essa do amigurumi, eu vou querer aula. Se tu dá aula, eu vou querer. Porque eu comprei aqueles que veio o pacote pronto, eu só passei raiva. E eu sei fazer crochê. Mal amigurumi, gente. Eu comprei para me desestressar e eu só me estressei. Porque é muito pequenininho. Eu não sei fazer e acho muito difícil. Talvez o mesmo sentimento que tu tenha na hora de fazer stories. Tu não sabe fazer e acha muito difícil. Mas se eu começar, se eu me esforçar, se eu fizer aula, se eu, né, continuar trabalhando, daqui a pouco alguma coisa vai sair. Né? E aí eu vou ficando cada vez melhor. Ninguém é bom em nada sem antes aprender e sem antes fazer. A gente vai para a escola por causa disso, né? Para a gente aprender, melhorar, até a gente chegar no momento que a gente está pronto para fazer alguma coisa. Tá? Então, é isso, pessoal. Estamos encerrando nossa aula de hoje. Vou parar a minha gravação aqui